ao vivo. Então, eu abri aqui a live no meu Instagram também, né? Para a gente começar a falar desse assunto, para fazer essa leve introdução ao assunto. O tema da nossa live é: ser forte é uma liberdade ou é uma prisão? E já já vocês vão entender o porquê que eu trouxe esse tema. E eu sempre gosto nos meus atendimentos, quem é minha mentorada sabe, tem várias mentoradas minhas aqui, né? Então, quando eu trago os temas que eu abordo, são tudo coisas que eu já vivi. São assuntos que eu passei na minha pele, na minha trajetória, para eu conseguir falar com eficácia. Porque vocês imaginem o seguinte, tá? Se uma pessoa vai para a guerra, tá? E ela tem veracidade em falar nesse assunto? Tem, né? Mas imagina que essa pessoa, ela estuda sobre a guerra. Qual dos dois tem mais veracidade, mais, né, situações para falar realmente de como é vivenciar uma guerra? A primeira pessoa, né? Aquela que foi para a guerra. Não que a minha vida seja uma guerra, e nunca foi, tá, gente? Mas eu gosto de trazer sempre isso, tá? Os casos que eu trago para as minhas mentoradas, e quem tá aqui me acompanhando sabe disso, é tudo caso real, coisas que eu vivo, que eu passei e que eu transformei a minha vida, tá? Então, desde. Só um minutinho, trancou aqui. Voltei. Então, desde, né, a questão da infância, depois da adolescência, fase adulto, o fato de eu ter ido embora, os meus relacionamentos, né? Então, eu sempre trago tudo o que me aconteceu de verdade, porque outra coisa que eu acredito muito, né, eu só consigo levar as pessoas para um lugar onde eu já estive. Então, eu não consigo falar com coerência uma situação que eu não sei como que é. Né? Então, claro, nós estudamos, nos aperfeiçoamos, a gente vai atrás sempre, mas eu acredito que sempre quando tu já passou por algo, tu consegue conduzir aquela pessoa de uma forma muito mais clara e objetiva, tá? Então, hoje o tema da nossa live é esse: mulheres forte. Isso é uma prisão ou uma liberdade? Tá? A primeira coisa que eu quero começar falando, gurias, quem quiser abrir a câmera, fica bem à vontade, tá? Isso aqui é um lugar seguro, estamos todas em casa, mas se não quiser também, vocês fiquem bem à vontade. Quem tá aqui no Instagram, tá? Eu acabei de abrir uma live, essa live aqui é só uns minutinhos que eu vou deixar aberta, tá? Para vocês pegarem a introdução. Mas a live vai acontecer numa sala fechada no Zoom, tá? Que as gurias já estão aqui me acompanhando. Então, o que que vai ser? Eu vou dar mais uns minutinhos aqui e eu vou encerrar essa live aqui no Instagram, tá? Porém, eu vou postar uns stories com o link da aula. Então, assim, tu que não tá aqui no Instagram, no Zoom ainda, eu vou colocar o link da aula do Zoom e você vai migrar para o Zoom, tudo bem? Aqui no Instagram, eu vou dar uns 3, 2 minutinhos e eu vou fechar essa live, tá? Então, eu vou deixar no Stories daí o link para que tu possa migrar para a sala do Zoom, ok? Então, assim, falei um pouquinho da introdução. O que que mais eu quero falar para vocês, tá? Que a primeira coisa, para a gente começar essa live, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês centrem um pouquinho, que vocês tragam uma respiração consciente por aqui e por agora. Porque hoje se fala tanto nisso, né? Nessa correria, nessa loucura, as pessoas estão tudo lá fora, ninguém está habitando mais o próprio corpo. É tudo lá fora, é tudo acontecendo na velocidade da luz. E a gente esquece muitas vezes que a gente tem pulmão, né? Que a gente pode respirar com consciência. E a respiração, quando ela é daqui para cima, gente, que é a respiração que naturalmente, né, a gente faz todo o tempo, toda hora, ela é uma respiração que traz ansiedade. Então, a respiração consciente, ela vem de baixo, tá? Eu trago consciência aqui para o meu útero, ou então para a base, né, do meu estômago, aqui embaixo, é bem baixo, tá? No colo aqui, e eu começo a respirar como se estivesse puxando essa respiração. Então, a primeira coisa para quem está me acompanhando é traz uma respiração consciente para te lembrar que você está viva, para te voltar para a tua presença, pro aqui e pro agora, tá? Sai desse efeito manada, onde é tudo tão corrido e tudo tão lá fora, tá? Seguinte, vamos começar então, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que não existe mulher fraca. Para a gente começar, tá? Talvez agora venha muito diálogo interno, né? Ah, mas eu conheço a fulaninha lá que, nossa, ela é péssima, ela é fraca. Já vamos começar cortando por aí, tá, gente? Então, se tu olhar para a história de qualquer mulher que tu conhece, ela é uma mulher forte, indiferente da história dela. Talvez ela não veja essa força nela, mas ela existe. E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? De encontrar força, de encontrar aonde está essa força e se essa força ela está me impulsionando ou ela está me aprisionando, tá? Gente, eu vou falar um pouquinho agora da minha história, tá? Da história da minha família, das mulheres da minha família, tá? Eu vou encerrar essa live aqui agora no Instagram.
Eu vou deixar o link no Stories do Zoom. Quem está aqui migra para o Zoom, ok, gente? Vou encerrar aqui rapidinho, então. Vou deixar o link. Venham participar, que vai ser incrível essa aula e eu tenho certeza. O negócio aqui é abundância, tá, gente? É transbordar, nada de coisa meio termo e meia boca, tá? Vão lá, peguem o link e entrem no Zoom. Gurias, tem que falar na câmera. Vocês estão aqui, mas a câmera tá aqui. Vou me perder de vez em quando, tá? Eu vou só postar os stories. Vocês me dão 0 segundos, tá? Só um minutinho. É coisa rápida, tá? Só para postar o link, eu já deixei semi-pronto. Isso é outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Copiar. Eu aprendi com os anos, e vocês vão entender depois sobre isso, a ser uma mulher muito objetiva, muito rápida, a resolver as coisas com muita eficácia. Ó, tá feito o negócio, tá pronto, tá? Isso aí fala também da minha história, tá? E não só da minha história, como da história das mulheres da minha família, tá? Então a gente já começa por esse gancho aí também, tá? Talvez só nessa minha fala tu vai te identificar com alguma coisa. Nossa, é verdade, eu também faço muitas coisas que as mulheres da minha família também fazem. Olha que louco, né? Não é louco, tá, gente? Isso aí são lealdades familiares, tá? No decorrer da nossa live, vocês vão entendendo um pouquinho mais sobre isso, tá? Do que eu vou falando de lealdades familiares. Então, assim, falando um pouquinho para vocês da história da minha família, tá? Como de muitas mulheres aqui que me acompanham, ser forte nunca foi um desejo, sempre foi uma opção para as mulheres da minha família, tá? De ambos os lados. Eu tenho aqui, né? Eu já vi que a minha prima tá aqui, então ela vai se identificar muito com isso aqui também, porque ela é outra mulher forte. Só que até que ponto essa força ela está nos levando para mais, né? Eu vou falar da minha vida, no meu caso, tá? Então eu venho de uma linhagem, primeiro do lado materno, tá? Do lado da minha mãe. São 7 filhos, 8, na verdade, a minha avó teve um aborto, né? E mais 7, né? Então mega do interior, né, gente? Então, assim, interior de roça, de verdade, de passar trabalho. A minha avó, ela é analfabeta, ela teve que quebrar milho, sabe? Plantação de fumo. E mulheres muito sofridas, né? E aí eu tenho, acho que são 4 tias pelo lado da minha mãe, né? E as mesmas histórias, mulheres muito fortes, né? E mulheres muito fazedoras, né? Que botam a mão, vão lá e resolvem. Aquelas mulheres que, se tiver uma enxada, elas vão capinar, se tiver uma linha para rachar, elas vão rachar, entendeu? Aquelas que tomam a frente, que fazem a coisa acontecer. Aí, nesse ponto, a gente entra um pouquinho também na questão das energias feminina e masculina, tá? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu vou só dar uma pinceladinha para vocês entenderem o que que é isso, tá? Quando a gente fala de energia feminina e masculina, eu não falo de homem e de mulher, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas sim energias que naturalmente todo mundo tem. Então, eu, Letícia, tenho energia feminina e tenho também a minha masculina, assim como meu marido tem também as duas. São polaridades, é ânimos e ânimas, tá? Então, branco e preto, inverno e verão, lua e sol, ou seja, são polaridades que dançam junto com nós, tá? Então, por exemplo, naturalmente, gente, uma energia masculina, tá? Agora pensando no homem, né? Eles são mais objetivos, naturalmente, tá? Mais objetivos ou não? O que que vocês acham assim? Objetivos, né? Se vocês entram numa loja de roupa masculina, gurias, como que é? É cheio de cores e tendências e babados e flores e coisa do tipo? Ou é não? É preto, branco, azul, calça, camiseta e sapato e acabou o assunto. É, né? Por quê? Porque isso é uma energia masculina. Os homens são objetivos. Então, a gente voltando um pouquinho na história, gurias, como que era antigamente? Os homens iam à caça, né? Lá no tempo das cavernas. Por que que eram os homens que iam à caça? Vocês imaginem a mulher no mundo da lua, porque a gente tem o nosso mundo, tá? A gente é maravilhosa, muito criativa. Depois eu falo do feminino, tá? Mas imaginem a mulher, tá? Que nós somos assim. Se ela saísse para caça, gurias, ela primeiro ramo de flor, ela ia parar para olhar e cheirar e achar a coisa mais linda do mundo. Ela ia querer tirar foto, ela ia se encantar com aquilo ali, porque isso é o feminino. O feminino, ele é encantamento, ele é sedução, ele é beleza. Esse é o poder do feminino. Então, por isso que naturalmente o homem ia à caça. Por ele ter a energia do masculino muito objetivo, né? Ele ia lá, caçava o bicho, matava, levava embora. Acabou o assunto.
tá? Então a gente fala um pouquinho agora sobre isso, da energia do masculino, muito objetivo, tá? Então quando a gente entra na questão de pai e mãe, o masculino ele é aquele que impulsiona para o mundo, tá? Quando a gente volta e olha para o feminino, gurias, o feminino ele é a criação, tá? O feminino gesta, ele cria, ele espera, né? Ele não tá sempre à frente, ele espera, né? Esse é o feminino, tá? E aí, quando eu falei das mulheres da minha família, né? Todas elas, guria, nós, e me incluo nisso, tá? Eu precisei de muitos anos de autoconhecimento para entender o que eram essas polaridades e ver que eu vinha repetindo a história das mulheres da minha família, são de energias masculinas muito sobrecarregadas, esqueci a palavra agora, não é sobreposta, exacerbada, tá? Então a energia feminina era mais baixa e a masculina exacerbada. Então, assim, mulheres fazedoras que metiam a mão, que faziam a frente, que não depende de homem, que faziam tudo sozinha, que carregavam as casas nas costas, tá? Essa é a história das mulheres da minha família, tá? E aí a gente vem pro outro lado, do lado paterno, a minha avó, caramba, ela ficou viúva muito cedo, então ela precisou criar, na época, né, 4 filhos, né, sozinha. A minha tia, que ajudava ela, que era a mais velha, né, conseguiu ajudar ela, mas assim, sozinha, né, gente? Ela meteu o peitaço e foi para o mundo, né? Então, ou seja, outra mulher muito forte, né? Que também carregava isso de eu não preciso de ninguém, eu não dependo, né? Por quê? Porque era uma dor muito forte, né? Então, essa veio a história da minha família, né? E aí eu, Letícia, me vi em um momento repetindo essa história, né? Eu não precisava mais repetir, porque os tempos são outros, mas ainda assim eu repetia. Eu era a mulher fazedora, que dava conta de tudo, que abraçava o mundo sozinha, que não sabia pedir ajuda, que abria a boca e o peito e batia no peito e dizia que eu não preciso de ninguém. Depois vocês vão entender o que que é o não precisar de ninguém, tá? Eu achava lindo, né, falar sobre isso, que eu não preciso, que eu me viro sozinha. No meu relacionamento, gente, eu que tinha caixa de ferramenta, eu que subia no telhado, eu que cortava a lenha, eu que fazia tudo, né? Tudo, tudo sempre foi eu dentro da minha casa, tá? E aí, claro, no mesmo tempo que eu era muito masculina, tomava frente em tudo, 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 qualquer coisa que tinha que fazer na minha casa, eu tomava frente. Duas pessoas não ocupam a mesma polaridade. Ocupam, mas aí não ficam juntas, né? Então, se eu era muito masculina, qual energia o meu marido tinha? Feminino. Uma feminina, gente. E aí vocês imaginam o que que era o caos dentro do meu relacionamento, tá? Era uma loucura, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria que ele fosse mais ativo, mais proativo, eu não permitia que ele fosse, porque eu era tão masculina que as coisas tinham que ser do meu jeito. Eu até queria que ele mudasse, mas que mudasse do meu jeito. Olha que loucura. Muitas de vocês têm certeza que são assim também. A gente quer que esse homem mude, que esse homem tome a frente, que esse homem decida as coisas, que esse homem, meu Deus do céu, que esse homem não tem atitude. Mas ele tem que tomar atitude se eu deixar, até onde eu permitir. Se passou do que eu quero, não pode mais. Controle, tá? Então, energia masculina, tá? Então, essa foi a minha história. Eu me vi sempre não sabendo pedir ajuda para as pessoas, masculina, tomava frente em tudo, e as doenças físicas começam a aparecer, né? Porque tudo que o meu corpo vai sentindo de emoção, ele vai reverberando fora, vai virando doença, tá? E a gente vai atraindo as pessoas exatamente na energia que a gente está vibrando, né? Então, foi um longo processo, assim, de disruptura mesmo, para que eu entendesse qual era o meu lugar de energia e tudo mais, e deixasse o meu marido tomar a frente. Vou dizer assim, gurias, não é um processo fácil, é muito desafiador, porque eu até falo com as gurias da minha mentoria, né? Eu digo assim, gurias, é vocês verem uma situação e deixarem aquilo acontecer, sabe? É dizer assim, vai ficar, porque eu não sou a fazedora, eu não preciso dar conta do mundo, as coisas vão acontecer como precisam acontecer. E aí é matar no peito aquilo ali. Nem sempre é fácil, tá? Na verdade, é muito difícil. E eu falo por uma experiência própria, porque eu passei por isso, né? Então, às vezes, tinha uma situação, né, por exemplo, um exemplo bem corriqueiro, tá? Tinha grama para cortar, né? Só que todas as vezes eu tinha que falar que tinha grama para cortar. Todas as vezes eu tinha que falar que tinha que fazer tal coisa na rua. Eu tinha que falar que acabou não sei o que em casa que tinha que comprar. Era tudo eu. E isso também é uma sobrecarga muito grande, né? Eu sei que muitas de vocês devem viver isso aí hoje, né? Isso é uma sobrecarga muito grande, né? Então, eu tinha que ver, gente, tudo virar mato lá em casa para que ele pudesse vir para o adulto dele, para a energia masculina dele, e ele tomasse consciência de que, ei, eu preciso fazer também, porque eu não era mãe dele, né? Na verdade, eu estava me comportando como a mãe. Porque quando a gente está sempre mandando, 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 lembrando, lembrando, lembrando,
faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Quem é que faz isso, gente? É mãe ou a esposa? É a A mãe. mãe. E o marido quer a mãe ou quer a esposa? Ele quer a esposa, né? Inconscientemente, muitos querem a mãe, tá? Só que isso aí é um assunto para outra aula, não é para falar agora, tá? Inconscientemente, muitos ainda buscam a mamãe. E a gente entra nesse lugar de forma inconsciente também. Eu me coloco como a mãe do meu marido, tá? Então, essa força que eu tinha durante muitos anos da minha vida, ela foi uma prisão para mim, tá? Porque eu estava sobrecarregada, cansada, eu não aguentava mais dar conta de tudo sozinha. Eu não sabia falar não para as pessoas, eu não me posicionava porque eu tinha medo de falar, eu não queria desagradar. Eu dava conta de tudo. Eu só não dava conta de mim. Eu não dava conta de me despir de mim mesma e falar: tá bom, Letícia, peraí, tu precisa dar um passo para trás. Tu precisa te conhecer, olhar para tua história de forma verdadeira. E é engraçado, né, gurias? Porque eu era assim e vocês acham, por fora, só pelo que eu falei, que eu falava bem ou mal das mulheres da minha família serem assim também? O que vocês acham? Falava mal. É isso aí, Simone, eu falava mal. Dizia- Eu dizia assim, mas nossa, elas fazem tudo, porque elas estão à frente, porque não sei o quê, pipipi, popopó. Assim, gente, eu falava mal. Só que tudo que eu excluo, quanto mais eu falo mal, mais igual eu sou. Tá? Tem um exercício que eu faço com as minhas mentoradas nas nossas mentorias individuais, que é assim, meu Deus, como assim? Eu tô falando e eu faço igual, né? Então, é uma tomada de chave, uma virada de chave muito grande, quando a gente começa a ver que quanto mais eu tô excluindo, quanto mais eu tô falando mal, mais igual eu estou sendo, tá? Porque tudo que eu excluo, isso aí é uma lei sistêmica, tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois também. Tudo que eu excluo quer pertencer. Então, eu repito a história, tá, gurias? Então, na minha família, né, olhando para minha história, o ser uma mulher forte foi uma prisão durante muitos anos da minha vida, né? Era muito difícil não confiar nos homens, né? E eu falava isso, eu verbalizava isso, que não dava para confiar, que homem era tudo igual, que homem não tem serventia, que mais parece umas crianças, porque eu via isso dentro da minha casa. Eu vivi isso, né? Eu vi a minha mãe se sacrificando pelos homens da família, carregando aquela casa nas costas. E aí, por um amor cego à minha mãe, depois eu falo mais sobre isso também, por uma lealdade à minha mãe, eu fazia igual. Eu comecei a ser a mulher que carregava a casa nas costas também, né? E não só a casa, mas as pessoas inteiras, tá? Amigas, trabalho, gente, assim, ó, era triste. Quando eu olho para trás, eu digo, nossa, quanto pedaço meu eu perdi aí, né, no mundo, nos anos que passaram, por eu não ser inteira de mim, por eu não reconhecer a minha história, por eu não olhar para mim, né, e por não ver força na história delas. E agora eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso, tá? Gurias, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Esse monte de mulher aqui dentro, tudo com as câmeras fechadas, só a Ariane e a Simone. Vocês estão de sacanagem, né? Vou falar outra coisa, tá? Aprendam a confiar em outras mulheres, tá, gurias? Vocês não querem se mostrar porque o cabelo tá feio, estão de pijama, estão em casa. Vamos aprender a confiar em outras mulheres? Isso aí é uma cura do feminino também, tá? Tá todo mundo no mesmo barco, tá, gurias? Tá todo mundo. Eu não tô escabelada porque eu fiz cabelo, tá? Vocês me respeitem. Mas, gurias, a gente já pode confiar, tá? Isso aqui é um ambiente seguro. E essa é outra comunidade que eu quero florescer muito, sabe? Inclusive, tem um projeto novo que eu vou falar. Isso aqui nem era para começar a falar agora, mas eu vou só falar um pouquinho. Tem um projeto novo que ontem me nasceu, assim, ontem veio um download do céu para mim e eu falei: caramba, é isso. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, não tem nada a ver com o conteúdo disso aqui, tá, gurias? Mas eu vou falar só para rapidinho para textualizar para vocês. Contextualizar. Eu uma vez ouvi uma frase que é: se você não é convidado para sentar em algumas mesas, crie você a sua mesa. E ontem eu estava tomando banho e veio esse download do céu. Eu disse: caramba, eu vou criar a minha mesa, sabe? Então esperem, tá? Me acompanhem, que em breve eu vou ter uma novidade muito incrível para vocês aqui, tá? E vai ser assim, ó, uma entrega de coração mesmo, tá? Então, voltando aqui, tá? Sintam-se à vontade, abram essas câmeras, confiem em outras mulheres, porque quando a gente não confia em outra mulher, é porque no fundo a gente não confia na nossa própria mãe. Essa bateu, né? Bateu, doeu, pega que é teu. E é verdade, tá? Eu me falo da minha história, tá? Eu também não confiava. Então, voltando aqui, eu quero fazer para vocês, primeiro, duas perguntas.
A primeira é, qual foi a primeira vez que você sentiu na sua vida inteira que você precisava ser forte? Quantos anos tu tinha? Tu lembra dessa cena quando tu percebeu que tu precisava ser uma mulher forte? Tu tem isso aí na tua cabeça? Quando tu precisou a primeira vez começar a ser uma mulher forte? Sim. E na família de vocês, tá? Nas mulheres da tua família, alguma delas, ela podia demonstrar fragilidade ou ninguém demonstrava fragilidade na família de vocês? Nas mulheres de vocês, da família de vocês? Elas demonstravam fragilidade ou não? Demonstravam? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Viu? Vocês podem ir falando comigo pelo chat também, tá? Fiquem bem à vontade aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar no chat. Se quiser que eu abra o microfone para vocês interagirem aqui também, vocês podem falar, tá? Isso aqui é para ser uma aula dinâmica e muito proveitosa para todo mundo, tá? Então, vocês podem levantar a mão ou abrir o chat, falar no chat ou abrir o áudio, tá? Então, e na família, então, vocês podiam? Vocês lembram? Dessas mulheres, elas eram mulheres que podiam se sentir frágeis. E quando eu digo frágeis, não é fraca, tá, gurias? É frágil, tá? São coisas bem diferentes. Ou elas não demonstravam fragilidade. Agora é o seguinte, eu quero saber então se vocês conhecem a história das mulheres das famílias de vocês. Assim como eu falei um pouquinho da história das mulheres da minha família, vocês conhecem a história das mulheres das famílias de vocês? Porque essa é uma parte muito importante, tá? Para o nosso autoconhecimento, para a nossa cura, para a nossa expansão, é entender a história dessas mulheres, tá? Saber como foi que a vida foi passada até você, né? Se elas tinham sonhos, desejos, medos, até porque, gurias, elas eram, né, e são seres humanos comuns, né? Imagina então que talvez a tua mãe, que hoje tu critica tanto, tu fala tanto, a tua mãe já teve sonhos. Ela já, tu sabe se ela teve? Tu já foi atrás disso? E será que ela teve que abdicar dos sonhos dela porque ela teve filhos? Então, como que foi isso? Como que foi a história delas? Será que a tua avó, ela queria ter casado, sabe, com pedido, mas aí ela arrumou lá um traste que engravidou ela e ela teve que seguir a vida? Então, como que é a história dessas mulheres? Então, tu tem que ir atrás, conhecer, sabe, descobrir como que foi, como que era a vida há 40 anos atrás, há 80 anos atrás, né? Se para nós hoje em dia já não é tão fácil, como que era na época delas? Como que foi para elas? Depois eu vou falar mais profundamente sobre isso aqui também, tá? Então, isso tudo que eu estou fazendo é para vocês começarem a dar uma pincelada e olharem para a história de vocês. Então, não é para a história delas, porque elas também são vocês. Vocês fazem parte delas e elas em vocês também, tá? Porque quando eu reconheço a história das mulheres da minha família, eu também reconheço a minha história. Eu começo a perceber essa força que eu carrego, se ela está me sacrificando, se ela não precisa, se ela está sendo um castigo para mim, se ela está sendo uma prisão, ou se ela está sendo uma herança. Né? Eu vou começar a identificar o que que é essa força que eu estou carregando. Se eu reconheço tudo isso, né, que elas viveram, que elas passaram com amor, eu começo a escrever então uma nova história. Eu vejo, nossa, caramba, é verdade. Foi muito pesado para elas, elas sacrificaram muito, mas porque talvez elas não tinham opção. Mas eu estou vendo hoje que eu estou repetindo a história delas, mas eu tenho opção. E por que que eu estou repetindo? Então, o primeiro passo para qualquer cura, gurias, é a tomada de consciência. Primeira coisa de tudo é deixa eu olhar. Então, hoje o que vocês estão fazendo, tomem bastante água, tá? Porque vocês vão começar a criar agora novas sinapses neurais, tá? É quando vem uma nova informação. É quando vocês estão na ponta do iceberg, tá? Então agora vocês estão colocando essa informação para cima. Ela está vindo para o consciente de vocês. Nós temos o nosso inconsciente e o nosso consciente. Então vocês estão começando agora a perceber coisas que vocês nunca perceberam. Nossa, eu estou repetindo a história da minha mãe, da minha avó, de toda aquela linhagem que veio ali, de sacrifício, de peso, de carregar, de ser um castigo, de ser uma maldição. Porque essa força, tu olha assim, tá? Mas a gente pode olhar para essa força de uma outra forma, tá? Mas como que eu vou ver então essa força que eu carrego e tornar isso uma liberdade e não tornar uma maldição, né? Como que eu como que eu olho para essa força, né, que no meu caso da minha família era uma força de sacrifício.
Então, não era uma força de leveza, de permissão, não, era uma força de sacrifício. Então, como que eu olho para a minha história, identifico que força que eu vou carregar a partir de hoje? Primeira coisa é colocar um espelho na tua frente, olhando para a tua história. Primeira coisa que você tem que fazer, tu vai começar a te olhar, tá? Então, tu vai colocar um espelho e tu vai olhar para ti, despida de tudo, de ego, orgulho, vaidade, tu vai olhar para a tua história, tá? Sem julgamento, sem crítica, apenas com amor e receber o que veio delas, tá? Porque tu pode olhar para tudo que tu recebeu dessas mulheres, tá? E eu sei que muitas de nós têm problemas com mãe, tá, gurias? Isso é muito difícil não ter, né? Umas em nível maior, umas em nível menor, porque a mãe é o primeiro contato de vida que a gente tem, né? E a gente cria nelas uma projeção, né? Quando a gente está na nossa infância, a nossa mãe é a nossa projeção. Só que a gente começa a ver a partir de uma certa idade que ela é diferente da gente. E aí começa a acontecer uma briga interna na nossa mente entre eu achava que eu era igual a mamãe, tô vendo que eu não sou, mas parece que se eu não for, ela não vai me amar. Então é uma luta interna acontecendo, tá? Então, assim, tu pode olhar para tudo, para toda essa história delas, que tu recebeu da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, enfim, e desdenhar. Fala, não, essa mulher era péssima, essa mulher era horrível, narcisista, me tratava mal, odiar, excluir. Quando tu faz isso, tu perde força. Isso aí vira uma prisão na tua vida. Porque tudo o que tu exclui, vocês já aprenderam sobre isso, o que que acontece? Volta. Não tem exclusão, gurias, tá? Isso é uma lei sistêmica, tá? Tudo tem o direito de pertencer, esse é o pertencimento, tá? Então, se tu olha, né, rejeita, nega, odeia, exclui, isso vira uma prisão na tua vida. Agora tu pode pegar tudo isso aí que elas te passaram, tá? Pegar toda a história delas, olhar para tua, honrar isso aí tudo, e aí tu vê força. Mas quando tu faz isso aí, quando tu olha para essa história, tu vê força, tá? E uma força não de sacrifício, mas uma força de que eu posso fazer diferente, tá? Então, é honrar, mas escolher fazer diferente, porque quanto mais eu excluo, mais igual eu me torno. E se eu rejeito a história delas, eu rejeito a mim também. Faz sentido para vocês? Sim, Somos 50-50, né? Claro, isso é uma forma figurada de falar, mas é como se eu tivesse 50% do meu pai e 50% da minha mãe. Se eu rejeito uma parte da minha mãe, eu rejeito uma parte minha. Aí tem muita mulher aí no mundo que não se reconhece, com identidade fraturada, que não vê força nela mesma, com crise de identidade severa, porque ela rejeita uma das partes, tá? E quando eu não vou entrar nesse assunto, tá? Mas quando a gente trabalha na constelação, o rejeitar ou o acolher não tem nada a ver com conviver, tá, gurias? Eu aceito tudo como foi, tá? Então daí eu tomo a parte dessa pessoa, do pai ou da mãe, enfim, a gente tá falando da mãe, né? E aí eu me preencho de mim mesma, aí eu fico completa, tá? Mas é somente olhando para tudo isso com honra que eu me liberto, né? Então vocês imaginem, gurias, aí na época das nossas avós, tá? Elas não tinham CPF, elas não podiam votar, elas não tinham salário, elas não podiam se separar. E se a gente parar para pensar, isso aí foi ontem. Isso aí não faz muito tempo, não, né? Aí, gurias, existe uma coisa que nós chamamos que é um trauma transgeracional, tá? Tem os nossos traumas que nós vivemos na infância, mas tem também algo hoje que se chama trauma transgeracional. E o trauma transgeracional, ele fala que eu não herdo apenas a boca fina dos portugueses, a cor, o cabelo liso das índias, a pele dos negros, que eu herdo apenas a cor do cabelo. Não, ele não fala sobre isso, tá? Ele fala também, o trauma transgeracional, que eu herdo os traumas dos meus ancestrais. Agora a gente entra num assunto mais denso, mais profundo aqui, tá? Então, o que que são isso? Os traumas transgeracionais. Nós podemos, isso é tudo cientificamente comprovado, tá, gurias? Prestem atenção, porque essa aula é uma aula profunda, tá? Vocês vão sair daqui com muito conhecimento hoje, tenho certeza, tá? Então, o trauma transgeracional, gurias, eles falam que nós carregamos, então, traumas das nossas ancestrais, tá? Então, eu não carrego apenas a parte física,
né? Eu não tenho só os olhos dos meus pais, a boca do meu pai, o cabelo da minha mãe, não. Eu também carrego traumas deles, tá? E nós podemos carregar de até 7 gerações. Vocês imaginem o que é isso, tá? 7 gerações. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso aí, tá? Então, o problema não é a gente ser forte. Sabe qual que é o problema? É a gente não saber ser outra coisa a não ser isso. É eu só saber ser forte, eu só viver a minha vida em sacrifício o tempo todo. Eu me sacrifico pelo outro, eu faço pelo outro, eu me dou pelo outro, eu sou sempre disponível para o outro, eu faço tudo por todo mundo, mas e eu? Quando que eu faço para mim? E tem gente que vai chegar nessa situação e vai se sentir desconfortável de fazer por si, tá? E às vezes, guria, isso nem é uma escolha, tá? Isso é uma lealdade. É como se eu dissesse assim: se elas não puderam, eu também não posso. Isso é o amor cego, tá? A gente repete a história dos nossos ancestrais, uma lealdade familiar. Então, eu vou repetir: financeiro, relacionamentos, saúde, físico, emocional, tudo. Nós tendemos a repetir, a não ser que eu traga do inconsciente, venha para o consciente. Aí, quando eu vejo o que eu estou repetindo, eu consigo mudar os meus comportamentos. Agora, se eu não percebo, eu nunca vou mudar, porque é óbvio, né? Se eu não estou vendo, eu não mudo, tá? Então, por amor a você, eu repito essa história. Isso é uma coisa inconsciente, tá, gurias? E toda essa força, ela tem a força de defesa e ela tem a força de presença. A de defesa, ela é uma força reativa, é a força de quem somente sobrevive, tá? E a força de presença, não. Ela é uma força criativa, é a força de quem escolhe. E sobrevivência, gurias, quando eu falo sobrevivência, não é aquela coisa, ai, estou somente sobrevivendo, né? Que triste, não tenho dinheiro para nada. Não, não é sobre isso. O sobreviver é tu vivendo uma vida medíocre. E o medíocre é uma vida mediana. É quando tu vive no meio, né? Quando a pessoa se conforma em aceitar o mínimo. Ai, tá bom assim, sabe? Um relacionamento mediano. Ai, tá bom, mas não tá ruim. Um salário. Ai, tá bom, mas eu compro minhas coisinhas, minhas brusinhas, sabe? Ai, eu não tenho tempo para descansar, mas pelo menos eu tô trabalhando, né? Esse emprego não é bom, mas pelo menos eu tenho, né? Ruim com ele, pior sem Pior. ele, tá? Isso eu ouvi muito. Isso aí, gurias, quem falava? Quem falava essas coisas, Simone? Minha mãe. A tua mãe. Vocês estão vendo como que é, gurias? Existe muito, tá? Então, isso muitas vezes é uma vida medíocre, tá? Mediana. Por quê? Porque veio da história delas. E tá tudo É, bem, gurias. Foi a consciência que elas tinham naquele momento. Hoje nós já podemos fazer diferente. Nós não precisamos mais repetir a história delas, né? E a mulher, quando ela aprende a lutar, quando ela acha que a vida é uma guerra, ela desaprende a habitar o próprio corpo. Ela não sabe mais o que é presença. É uma mulher ocupada demais em somente sobreviver. Ela não consegue se permitir ser amada, ser cuidada, a viver uma vida de prosperidade e abundância. E prosperidade não é só dinheiro, tá? Prosperidade é prosperidade no relacionamento. Nossa, eu não aceito um relacionamento medíocre. Eu quero alguém completo do meu lado. Eu não aceito trabalhar com pessoas que desmereçam o meu trabalho. Hoje, eu, Letícia, gurias, eu já seleciono quem eu atendo. Se eu vejo que é uma pessoa que está desmerecendo o meu trabalho, eu não quero no meu consultório, tá? Porque fala sobre o meu merecimento, sabe? É sobre a minha entrega. Eu sei o preço que custou para hoje eu estar onde eu estou. Então, quando eu aceito que as pessoas me desvalorizem, eu já estou me desvalorizando antes. Eu não sei o preço da minha história. Então, o preço desse monte de mulher que veio antes, que fez o escambau para que eu chegasse até aqui, e eu vou aceitar mediocridade na minha vida? Aqui não, tá, tá tá? certo. Então, assim, são as lealdades invisíveis, tá? Que quando a gente não cura no nosso sistema, ela vai repetir. Nós vamos repetir. Isso é o pertencimento, tá? Então, deixa eu fazer outras perguntinhas para vocês aqui. Vocês já sentiram alguma vez que estavam repetindo a história de alguma mulher da família de vocês? Mesmo sem querer, tá, gurias? Mesmo achando que estava fazendo a diferentona, sabe? Mas vocês já perceberam que estavam repetindo alguma vez? Sim? Sim.
E vocês se sentem culpadas quando vocês descansam ou quando vocês têm que pedir ajuda para alguém? Vocês se sentem mal com isso, desconfortáveis em pedir ajuda ou por descansar? Sim, Sim. Já fiz muito isso, tá, gurias? Eu lembro que, deixa eu fazer outra pergunta, depois eu falo sobre isso. Vocês sentem, gurias, que precisam dar conta de tudo para se sentirem fortes, capazes e merecedoras? Vocês têm que abraçar o sim. mundo, assim, carregar tudo para se sentirem boas o suficiente? Sim, né? Gurias, eu tava grávida do Bento e eu não sabia descansar. Meu Bento é meu filho, tá? Para quem não conhece a minha história aqui, eu tenho um bebê de 1 ano e 9. Então, eu estava grávida dele e eu lembro que eu acordava de madrugada para ir para academia. Nossa, eu estava sempre catando coisa para fazer, porque eu não sabia parar, descansar, o mínimo que fosse. Por quê? Falava de onde? Das mulheres da minha família. Gurias, a minha mãe hoje em dia, ela não consegue sentar, de verdade. Ela tá sempre futricando, sabe? Daí ela olha uma coisa, e daí ela olha a outra, e daí ela vai limpar um vidro, daí ela levanta, e daí ela faz. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, calma, mãe. E aí ela fala. De quem vocês acham que ela fala? Da mãe? Da mãe dela. Olha que coisa engraçada, né? Ela fala que a minha avó também, porque a minha avó não sabe parar, minha avó não fica quieta. Gurias, é invisível. E eu, Letícia, fazia a mesma coisa. Aí eu falava mal da minha mãe falava mal da mãe dela, e assim essa coisa vai se embolando lá para trás, tá? Até que alguém enxergue isso e decida mudar esse comportamento, tá? E quando eu curo, eu não curo só a mim, eu curo todo mundo que vem agora, né, a próxima geração, mas eu também curo elas. Vocês vão entender o porquê, tá? Só que isso aí que a gente sente, gurias, ele não é só comportamento, tá? Ele também está no nosso corpo, nosso sistema nervoso e na nossa memória celular, tá? Outro conteúdo denso, prestem bastante atenção, tá? Isso aqui é conteúdo de mentoria, tá, gurias? Então, quem não veio, que pena, estão perdendo, assim, ó. Eu falei que vocês iam transformar a vida de vocês aqui hoje, né? Então, se eu prometo, eu cumpro, tá? Isso é um valor para mim. Então, prestem muita atenção, que pena quem não veio, tá? Todo mundo aqui tem DNA, certo? Ninguém é ET, né? Certo. Gurias, o nosso DNA, ele é uma cobrinha, tá? Essa cobrinha, ela é revestida por uma capa de gordura. Prestem muita atenção, tá? Essa cobrinha, que é o nosso DNA, ela é revestida por uma capa de gordura. E no momento que alguém passa por algum trauma, aborto, falência, acidente, instabilidade, seja lá o que for, o nosso corpo começa a produzir hormônios, tá? E esses hormônios, eles vão desmetilar o nosso gene. O que que é isso, tá? Ele vai começar a corroer a capa de gordura. Ele vai desencapar o fio. Vai ficar um fio desencapado, tá? E ali fica uma ferida, tá? E no latim, gurias, ferida significa trauma. Ou seja, quando alguém da minha família passou por um trauma, ficou uma ferida no DNA dessa pessoa. Só que eu tenho um filho. E o que que eu passo para o meu filho? O DNA. E esse DNA vai com a ferida. Olha, olha a chave agora, tá, gurias? Por que que muitas vezes a gente repete histórias, tá? Então, eu vou ter um filho e eu vou passar para o meu filho o meu DNA com essa feridinha de um trauma que eu passei. Isso aí tudo é comprovado cientificamente, tá, gurias? Não tem nada de teoria aqui, tá? Então, ou seja, eu não herdo apenas o físico dos meus ancestrais, eu herdo traumas, ditadura, colonização, aborto, falência, tudo. Imagina, o Brasil, ele tem 500 anos, né, gurias? E se a gente pegar, eu carrego traumas de 7 gerações. Uma média, 7 gerações é 600 anos, por cima, mais ou menos, né? E o Brasil tem 500. Então, olha, eu tô carregando coisa de gente, ó, de muitos anos. Eu vou passando de geração em geração, tá? E a gente vai carregando isso aí no nosso DNA, tá? Aí tu vai viver a tua vida, né? Sem saber dessas coisas. Tu tá lá vivendo, plena, maravilhosa, do nada tu vai comprar um celular novo, um carro, e teu corpo trava. Tu te sente desconfortável, mesmo tu tendo dinheiro para comprar. Pô, tu trabalha pra caramba, mulher. Eu passei por isso, tá, gurias? Agora, recentemente. Eu fui comprar meu telefone e eu simplesmente suador, suvaqueira, mão suando, dor de barriga. Foi uma coisa de louco, gurias. Mesmo tendo dinheiro para comprar.
Por quê? Porque eu fui pega numa sensação de corpo, de ansiedade, desconforto, medo, não merecimento, sei lá, eu culpa, revivendo um trauma que provavelmente não era meu, porque eu tinha o dinheiro para comprar. Vou pagar, consigo pagar. Mas por que que eu estava com essa sensação? Porque é algum trauma de alguém que veio antes, né? Como é que foi a colonização do Brasil, né? Qual é a tua descendência? Eu tenho descendência de negros, portugueses, né? Os portugueses foram roubados, os negros, vocês não precisam nem entrar aqui para vocês, né? De como que é isso também. Ou seja, eu carrego os traumas que eles passaram, tá? Então, muitas vezes tu tá lá vivendo a tua vida de boa e do nada o teu corpo começa a ter uma sensação que tu não sabe explicar. Já aconteceu com vocês aqui? São Não, coisas isso ainda não. inconscientes. A gente não consegue nem explicar, né? Mas acontece. Agora vocês estão sabendo o porquê. Nem sempre é de vocês. É lá de trás, tá? Então a gente tem o trauma transgeracional, mas a gente também tem o trauma emocional, que são os acontecimentos que a gente dá lá da nossa infância, tá? Que eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque também dá outra aula, tá? Eu vou falando, quando eu vejo, eu tô 5 horas aqui com vocês, né? Então, assim, o trauma da nossa infância, ele também é muito profundo. Eu sempre trabalho muito ele nas mentorias, né, gurias? Porque todo mundo tem, tá? Não existe quem não tenha. Só se tu é um alien, e aqui não existe isso. Todo ser humano comum ele vai ter. Tem o trauma que aconteceu e tem o trauma até quando os pais tentam não traumatizar os filhos. Ou seja, o trauma vai acontecer, tá? Então, muitas vezes tu pega numa sensação de corpo, entra num lugar, se sente excluída, sente que as pessoas vão rir de você, que tá todo mundo te olhando, que vão abusar de ti, que te logram, te roubam, tu não te sente suficiente, tu sente que vão te enganar. Enfim, qual é a tua descendência? Se tu é descendente de índios, ó, a Luana disse, ela tem bastante sintoma desse tipo de trauma. Isso pode ser transgeracional. Se tu é descendente de índio, que eu sou, tá? Como que foi, gente, quando chegaram aqui e os índios roubaram tudo, roubaram as mulheres, o pau-brasil, as coisas deles lá roubavam. Então, quem é descendente de índio tem muito forte no seu corpo a sensação de que vão estar sempre te roubando, te enganando, te logrando. É constante a sensação de que eu preciso orar e vigiar o tempo todo, né? É uma sensação, muitas vezes, de que tu não é suficiente. Mas será que tu não é mesmo suficiente? Ou será que isso é só uma influência da história das tuas ancestrais, dos teus ancestrais? Porque por que que tu não te sente boa? Por que que tu não te sente capaz? Por que que tu não te sente merecedora? Se tu estuda, te capacita, tu aprende e nada é o suficiente para ti. Porque o teu corpo ele não carrega só os acontecimentos da tua infância, que é muito importante também. Ele carrega as feridas de até 7 gerações. Aí imaginem, guri, vocês estão lá vivendo de boa e do nada, vocês travam. É muito louco. Eu vou trazer um caso aqui real. Ah, ela tinha muita questão com dinheiro. Medo, medo, medo de gastar, medo de ficar sem, tá? E ela tinha dinheiro, né? E ela não conseguia gastar, ela tinha muito medo, muito medo. Ela não comprava nada, gurias, nada assim, sabe? Era até meio absurdo, assim. E aí ela veio de uma família boa, razoavelmente bem, né? Mas a gente pensava, de onde é que veio esse medo, né? Qual é a história disso? Daí foi-se atrás, foi-se investigar a história da família, né? E tinha uma avó que ela passou muita dificuldade, ela passou fome e tudo mais, e ela tinha então muito medo da escassez, ela passou por isso na infância, ela passou fome e tudo mais. Gurias, e ela escondia o dinheiro embaixo da cama, ela não gastava porque ela tinha medo de ficar sem. Então ela escondia o dinheiro para não gastar, para não ficar sem dinheiro. Olha que loucura. Então essa pessoa tinha um trauma, essa pessoa real, cliente, ela tinha um trauma e mesmo sem nenhum motivo aparente, porque ele não era racional, ele é emocional e corporal. O trauma, gurias, não é racional, ele é emocional e corporal. Tu tem a sensação e o teu corpo confirma isso. Então, essa pessoa ela não comprava nada, ela não gastava dinheiro. Ela tinha muito medo da escassez, mas ela tinha dinheiro, porque a avó passou fome e guardava dinheiro embaixo da cama. Olha que loucura, isso aí foi passado para ela, né? Então, muitas vezes, tu quer descansar, tu não consegue, porque tu tem uma sensação eminente de que é errado, de que vai acabar tudo, que a casa vai cair, porque tu tem um trauma transgeracional. Tu está carregando a história das mulheres da tua família. Isso aí não é teu. Na verdade, hoje ele é porque está contigo, tu entende? Mas tu pode fazer diferente.
Olhando para a história das avós, gurias, como que era na época delas? Quantos filhos elas tiveram? No meu caso, a minha teve 8, a outra teve 4, né? Será que elas tinham medo? Medo de ficar sem dinheiro, medo de não dar conta de criar esses filhos tudo, medo dos abortos, porque antigamente elas abortavam muito, né? Era muito comum os abortos. Será que elas iam ter medo de não ter dinheiro para manter esse monte de criança? Será que elas tinham traumas dos maridos não serem bons pais, agressivos com elas? Hum. Traumas, gurias, de não poderem ter voz, de não poderem se posicionar, de aceitar as coisas caladas. Será que elas tinham isso? E quantas de vocês estão repetindo essas histórias hoje? Vocês não falam, vocês não se posicionam, vocês não colocam a voz de vocês no mundo. Vocês têm medo da escassez, um medo eminente de não ter dinheiro, um medo eminente de falar para alguém sobre o teu produto, sobre o que tu vende, sobre o que tu faz, medo de dar a tua opinião. Faz sentido? Bastante. Letícia, isso acontece com os homens também, não é só com as mulheres, né? Não, com todo mundo, Simone. Então, hoje eu estou só dando foco nas mulheres, né? Mas acontece com os homens, muito. Eu não atendo, eu atendi acho que uns 3 homens durante todo o meu processo, assim. Mas é muito. E homens é mais profundo ainda, gurias, porque eles têm muita dificuldade em se permitir. Então, eles Sim, vão carregando, 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 carregando e não se permitem. Mas é, todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. seus Então, traumas, os né? Os traumas traumas. vêm vindo de lá. É É, isso agora aí. dá para coisas que a gente não entende e que a gente começa a entender. Começa a entender agora, tu vai começar a olhar com outros olhos para isso aí. Pois. Então, vocês imaginem que essas mulheres, as nossas avós, elas desenvolveram mecanismos de defesa, de sobrevivência, como se fosse sobrevivência, tá? Então, elas se calavam, se fechavam, elas tinham medo de falar, medo de não dar conta, elas tinham medo de que vai ser o futuro. E isso tudo, gurias, ficou armazenado no nosso DNA. Tá na gente, tá? Só que a Hum, gente precisa, a primeira coisa é tomar consciência, esse é o primeiro passo, tá? Aí tu vai pra tua vida, tu quer falar alguma coisa, tu tem medo de te posicionar, tem medo do que vão pensar de ti, tem medo de botar uma roupa e dizerem que tu tá muito bonita, tem medo de fazer um stories, de falar do teu serviço, tu trava, procrastina, adia, vai lavar uma louça, vai inventar outra coisa. E tu não faz o que tem que ser feito. Muitas vezes tu tem medo das pessoas te olharem, tu fica desconfortável, tu tem um medo gigantesco de perder alguém, mas tu nunca perdeu ninguém. Por que que tu tem esse medo? Talvez tu não passou um trauma, mas as mulheres da tua família, ou os homens também, né, passaram, porque tu carrega não só das mulheres, dos homens também, tá? Eu já atendi casos de falência, se tu for ver, era a falência do avô, e a pessoa carregou o trauma, tá? Olhando para tudo isso aí, gurias, para toda essa ancestralidade de mulheres que vieram antes, né? De como foi para elas, como foi fazer chegar a vida até vocês, com todas as limitações daquelas épocas. Como foi isso, né? Aí tu vai lá e olha para todas essas limitações daquela época, para toda essa história, para todo o preço que custou para ela e tu não consegue honrar. Tu não consegue ver força nisso. Tu julga, critica, aí tu perde a tua força, porque tu não honra. Faz sentido? Então, se eu não olho para a história de todas as mulheres da minha ancestralidade com honra e dignidade, peguem essa chave, gurias. Se eu não olho para a história das mulheres da minha família com honra e dignidade, eu não olho para nenhuma outra mulher com honra e dignidade. Eu não consigo olhar. Porque daí eu quero salvar elas. Eu quero ajudar, eu quero resolver a vida. Amiga, faz tal coisa. Amiga, sai desse relacionamento. Amiga, cria muda de profissão. Mas eu não tô vendo dignidade nessa mulher, não tô honrando ela do jeito que ela é. Eu não quero ajudar, gurias. Eu quero salvar, porque tu não consegue olhar ainda para tua história. Aí tu quer salvar da outra, tá? Isso é uma coisa bem comum, tá? E aí, quando eu faço isso, ao invés do meu corpo me levar para o mais e de expandir, eu fico emaranhada, eu me emaranho, é um emaranhamento mesmo, tá, gurias? Me emaranho, e isso tudo que elas passaram para mim, que as minhas ancestrais me passaram, se torna uma prisão, porque eu não honro a história delas, eu não vejo a dignidade da história delas. Isso vira uma prisão, uma maldição. Aí não. eu não tenho pulsão de vida. Agora, se eu olho para trás com honra e dignidade,
honrando tudo que elas passaram, mas eu escolho fazer diferente, a vida me impulsiona, tá? Faz sentido para vocês? Nós Faz estamos, bastante. gurias, na geração de mais fácil acesso. A nossa geração, de todas as 7, é a de mais fácil acesso, é a mais acessível de todas. E o que que a gente faz com isso? Agora muitas vão se identificar. A gente procrastina, bota dinheiro fora, quando tá tudo bem, arruma um bolo, caga com um profissional, caga no casamento, briga com a amiga. Ai, não quero mais. Ai, não sei, tô cansada, não quero mais essa vida, tô de saco cheio. Ai, mudar de profissão. Ai, não, não quero. Vou ficar aqui, tá bom assim, vou seguir minha vida inteira assim e tá bem bom. Faz sentido? Pois é. Só que essa é a geração mais fácil, mais acessível. E a gente não valoriza isso. É, né? Aí a mulher chega lá nos 30, 30 e poucos, ela não quer ter filho. Mas daí ela não quer ter filho, tá? Mas daí passa da hora, ela começa a ter medo de não poder ter filho. Então ela tem medo de ter filho. Depois está chegando na hora que não dá mais, ela está com medo de não poder. É a geração da ansiedade, do travada, da que não sabe descansar, da que não sabe botar limite, a que não consegue dizer não, a que vive revivendo os traumas transgeracionais, a que vive sendo leal às mulheres da família. Tá, gurias, eu tinha duas lealdades familiares muito potentes comigo, tá? A primeira era no relacionamento e a segunda era com dinheiro. No relacionamento, eu catava pelo em ovo, tá? Eu arrumava bolo com meu marido por nada, porque eu aprendi dentro da minha casa que relacionamento era disfuncional, entendeu? Que relacionamento era um caos. Das mulheres da minha família, olha, poucas se salvam. A minha prima é uma, inclusive, que se salva, tá, prima? Mas ela sabe da minha história. Gurias, pouquíssimas têm relacionamentos saudáveis. Pouquíssimas. Não, não junto uma mão, tá? Entre primas, tias, não tem. E eu revivia uma história. Então, eu arrumava briga com meu marido toda hora, eu queria arrumar discussão, porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque eu tava querendo reviver um trauma delas. Porque eu aprendi que relacionamento era conturbado. Entende? Que relacionamento era caos, que não era saudável, que era de desrespeito, traição, tanto que eu vivia minha vida inteira em relacionamentos disfuncionais, tá? Com agressões físicas, verbais, sexuais, que eu só descobri depois que era um abuso sexual, porque eu não sabia, né? Então, muita agressão verbal, muita traição. Eu revivia a história das mulheres da minha família. Aí, quando eu entrei num relacionamento saudável com o Felipe, que é meu marido hoje, gente, eu fazia de tudo para acabar esse relacionamento. Eu queria brigar o tempo todo, arrumava pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, o tempo inteirinho, até eu vir pro autoconhecimento e ver que eu só estava repetindo histórias lá de trás. Lealdade com dinheiro, gurias. Eu tinha um teto financeiro, tá? Isso a gente aprende dentro das mentorias, tá? Eu tinha um teto financeiro, um termostato financeiro de R$ 5.000. 5. Eu não fazia mais que R$ 5.000 na minha vida, nunca. E aí, uma vez eu fiz uma ferramenta, vocês podem pensar agora na vida de vocês isso, tá? Que era assim, o que que era muito dinheiro, no meu caso, o que que era muito dinheiro para mim na minha infância? Na hora me veio R$ 5.000. Porque meu pai fazia rolamentos, ele é torneiro mecânico, né? E quando ele fazia os rolamentos, gurias, vinha assim de lapada, R$ 5.000. Mano, era uma festa, né? Meu Deus, era rancho, era 3 carrinhos de mercado. A gente pedia pizza, aquilo ali para mim era o ápice do dinheiro. O que que eu entendi? Isso é muito dinheiro. E eu fui pro mundo. E eu batia 5.000 e nunca fazia mais de R$ 5.000. Até eu também entender qual era o termostato financeiro da minha família, não era só daí do meu pai, tá, gurias? Então, assim, já peguem isso aí também. O que que é muito dinheiro para vocês? E olhem para a história da família. O que que era muito dinheiro, tá? Perguntar para vocês aqui agora, se vocês tivessem muito dinheiro, tá? Muito, muito assim, ó, muito dinheiro, tá, gurias? E vocês chegassem para almoçar na casa dos teus pais, tá? Vocês teriam uma sensação que teriam que explicar para eles de onde veio esse dinheiro, que vocês chegassem com muito dinheiro, muito mesmo, tá, gurias? É uma coisa assim, não dá nem para imaginar, não dá assim. Vocês teriam a sensação que vocês precisariam explicar para eles da onde estava vindo aquele dinheiro? Sim ou não? Faz aí na tela para mim.
Não, eu Sim, não. sim, eu sim. Eu sim. Sim, Eu não. perfeito. Quem responde que não, já tá um nível aí de cura, tá, gurias? Quem responde que teria que explicar, tem lealdade invisível, tá? Imagine que vocês, vamos pensar uma coisa aqui, vamos supor algo, tá? Que vocês querem colocar lente nos dentes, tá? Sei lá, custa, sei lá, 10 mil, nem sei quanto é que custa, vamos supor que é isso, tá? Mas aí a tua mãe, ela também tá precisando trocar um dente. Tu ia conseguir colocar as tuas lentes e não colocar dente na tua mãe? Pois é, esse Aí tipo assim já de complica um pouco. complica um pouco. Só que pensa, Sim. a tua mãe tem condições de colocar o dente que ela tá precisando. Ela trabalha, ela pode fazer. Tu trabalha tanto, né? Tu te dedica tanto. E aí tu não Já vai fazer uma coisa pra ti. nesse sentido eu já colocaria no meu. Então, gurias, É, esse aí é um dos principais motivos, esses dois, tá? É um dos principais motivos pelos quais vocês não prosperam muitas vezes. Vocês ficam se apegando na história, tá? Não consigo ir fazer muito dinheiro porque eu tenho a sensação eminente de que meus pais iam me julgar ou querer saber de onde vem esse dinheiro, o que que eu estou fazendo de errado para ter tanto dinheiro assim, tá? E o outro motivo é que eu não vejo neles a capacidade e a dignidade de terem as suas próprias coisas sozinhos. Eu não vejo dignidade no meu pai e na minha mãe, tá? Faz sentido? Bateu aí? Gurias, e a gente não tem que ser pai e mãe. A gente não tem que ser mãe de pai e mãe, tá? A gente tem que ser filho. Isso é outra coisa que quando eu tô nas mentorias, gurias, é quase assim, ó. Quem é minha aluna sabe, né? Isso é quase que 90 e poucos por cento, assim, dos casos, quase 100% dos casos, os filhos estão fora dos seus lugares, tá? É filho sendo mãe de mãe, mãe de pai, mãe de irmão. E eis aqui, tá? Uma ex-mãe de mãe, ex-mãe de pai, ex-mãe de irmãos, fazedora, dando conta, eu estava fora do meu lugar. Eu queria ser mãe de todo mundo, inclusive do meu marido, das minhas amigas. Eu queria educar a minha mãe, ensinar para minha mãe o que que é certo, dizer para ela faz assim, faz assado, dizer para o meu pai para de fazer isso, porque eu estava fora do meu lugar. E quando eu estou fora do meu lugar, eu não tenho força de ir para o mundo. A vida não acontece, porque eu não estou no meu lugar. Então, quando a gente trabalha na mentoria, é lindo assim o que acontece, sabe? As gurias voltando para os seus lugares, se apoderando delas, e não é se empoderando, tá? É se apoderar. Eu já me apodero porque já está em mim. Eu não preciso ninguém me empoderando. O apoderamento já é meu. Eu só preciso pegar. Ele já existe em mim, tá? Gurias, e vocês querem saber qual que é a forma mais rápida da gente curar um trauma? Vocês sabem qual é a forma mais rápida de curar um trauma? Não? eu quero saber. Tá Não, curiosa, Simone? Eu Então, olha acho que só. é abraçando ele. Também, mas não é somente assim, porque não é só identificando ele, tá? Porque eu identificando ele, muitas vezes eu não consigo fazer diferente. Eu só estou identificando. E o que que eu faço com isso agora? Porque a lealdade, ela é invisível. Ela te emaranha e tu não tá vendo ela te movimentando. Então tu acha que tu tá fazendo muita coisa, mas no fundo tu não tá. Então, assim, gurias, não é só identificando e abraçando esse trauma. Isso aí é muito profundo, muito importante, porque ele é o primeiro passo. Primeiro eu identifico o trauma, a lealdade, depois eu ressignifico ela. Mas a forma mais rápida de curar um trauma é mudando o ambiente. Ambiente. Então, agora eu vou entrar num outro assunto muito denso, que eu vou falar sobre epigenética. Isso a ciência já comprova, tá, gurias? Eu trago também muito embasamento científico para vocês, tá? Epi significa acima. Epi significa acima, tá? Então, epigenética quer dizer o quê? Que está acima da genética. O ambiente está acima da genética. Se já for em cidade pequena, gurias, bem pequena, eu moro numa bem pequenininha, com e 3 como mil que é, habitantes. Simone, a mentalidade das pessoas na tua cidade? Ah, muito pequena. É tudo meio Nossa, parecido?
Sim, bastante. É isso, gurias, é o Nada, ambiente. sabe, as pessoas, se tu vai botar um negócio, não bota. Aí eles dizem assim, no Vale Verde, se tu botar uma fábrica de chapéu, as pessoas vão nascer sem cabeça, mais ou menos assim. Olha isso. Pois é. E aí a coisa não vai para frente na cidade, né? Não vai para Porque frente. é o ambiente, tá, Simone? E nós estamos condicionados, tá? Esse é o poder do ambiente. Sabe aquele ditado que fala assim, ó? Sente na mesa com 5 burros, tu será o sexto. Sente numa mesa com 5 milionários, tu será a sexta. Esse é o poder do ambiente, gurias, tá? Então, o ambiente em que você está inserido hoje, ele é maior, mais forte que a tua genética. Olha que loucura isso, tá? Então, se você vive a vida toda rodeada das mesmas pessoas, falando das mesmas coisas, dos mesmos lugares, a tua vida não vai mudar, porque tu não expõe o teu corpo a novas sensações, novas mudanças. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na mentoria também, gurias, é a mudança de comportamento. Se tu não mudar os teus comportamentos, teu resultado nunca vai mudar. Tu só vir aqui, sentar e aprender coisa nova, não adianta de nada enquanto tu não mudar os teus comportamentos, tá? Então tu tá naquele grupinho que só tem fofoca. Fofoca, 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 mas tu não sai dele, porque no fundo tu tem medo que falem mal de ti. Só que aí tu já tá sentindo que tu não cabe mais ali, que esse não é mais o teu lugar. Vou falar para vocês o experimento, né? Que é um experimento de 2 gêmeos, tá? Gêmeos biologicamente iguais, tá, gurias? Acho que é univitelinos que falam, né? Meu marido tem um irmão gêmeo, né? Mas eu nem sei como é que fala. Mas é univitelinos, né? Acho que é. Tu que sabe aí, Marília? É univitelino? Dudu e o Felipe? É? Então tá. Então vocês imaginem, gurias. Ela é minha cunhada, tá? Só para vocês saberem. Então, olha só, gêmeos univitelinos biologicamente iguais, tá? Eles foram separados na infância, foram para adoção, enfim, isso é um experimento real, tá, gurias? Feito lá nos Estados Unidos, tá? Eles foram separados na infância. Um foi criado num ambiente com pobreza, preconceito, gritos, e o outro irmão num ambiente totalmente oposto, tá? Depois de anos, né, foram ver como é que estava a vida dos dois, e que eles eram pessoas totalmente opostas, completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo código genético. Por quê? Por ação do ambiente, tá? Imagine, gurias, uma semente de maçã, geneticamente iguais, 2 sementes, tá? Uma maçã, tu cuida, aduba, rega, enfim, faz tudo que tem que fazer, tá? Coloca lá fertilizante, e a outra maçã, a outra semente, ela fica à mercê. As duas maçãs, elas são geneticamente idênticas com o potencial genético delas. Mas se o ambiente não é propício, uma delas não vai se desenvolver. Essa é a importância de estarmos em ambientes que levam a Diferente. gente para o mais. Prestem atenção onde vocês estão inseridas hoje, os ambientes que vocês estão frequentando, o que que vocês falam, o que que vocês ouvem, o que que vocês fazem, o ambiente que você está, ele está te levando para o mais ou para o menos. A tua genética, ela impacta os teus comportamentos, mas ela não define. Então, por exemplo, assim, então quer dizer que eu nasci com o gene da explosiva. Ai, todo mundo na minha família é explosivo, é bocudo, então eu vou ser o resto da minha vida também. Tá decretado, eu não vou mudar, eu vou ser assim. Não, não vai ser assim. Vai ser assim se tu quiser. Agora, se tu mudar o teu ambiente, tu começar a te mudar, a te moldar, tu vai mudar os teus comportamentos, porque não é o teu gene que vai definir, é o ambiente que vai definir, tá? Então, a gente vai sim, tá, gurias, carregar traumas da infância, transgeracionais e tudo mais, da nossa infância, traumas inconscientes, tá? Você vai identificar, vai olhar para eles, vai ressignificar eles, que é muito importante, mas a forma mais rápida de curar é mudando o ambiente, é levando o teu corpo a novas sensações, porque o trauma mora no corpo, tá? O trauma mora no corpo, por isso que o corpo trava. Eu quero aproveitar um pouquinho e só fazer um parentezinho aqui para falar um pouquinho da ambiência, que são os grupos de mentoria, que é um projeto novo, né? A maioria que está aqui já conhece. Eu acho que a Maribel, a Simone, algumas gurias aqui não conhecem. Então, os grupos de mentoria, né, gurias? A gente fica um mês juntas,
olhando para os traumas, abraçando os traumas, ressignificando os traumas, mas principalmente levando os nossos corpos a uma nova consciência, a uma nova ambiência. Toda terça a gente tem aula. O clima, gurias, é diferente, entendeu? É um bora, gurias. É uma colega ajudando a outra. Olha só o que que eu consegui curar. Olha só o que que eu fiz. Fiz um flash dive no meu carro dos sonhos. Gurias, desbloqueei, fiz uma live. Ou seja, é uma impulsionando a outra. Tu não tá naquele grupo que fala da inflação, do Lula, do Bolsonaro, porque tá tudo caro nos mercados. Ai, porque ninguém tem dinheiro. Ai, porque tá tudo um desastre. Ai, porque a morte do fulano. Gurias, não. É uma ambiência diferente. Ambiência. A tua casa muda, tu muda, as tuas relações, a forma como tu te veste, como tu te vê, gurias. A frequência muda, tá? É a ambiência que vai acontecer. Então, coisas começam a acontecer na tua vida e eu falo, que nem eu falei no começo, por experiência própria, eu participo de muito grupo de constelação de mentoria, tá? Então, eu estou sempre em constante evolução. Então, tu vai estar acessando novas informações, novas sinapses neurais, é que nem hoje. Vocês vão sair daqui dessa aula hoje fritando, eu tenho certeza, porque vocês estão numa outra ambiência. Vocês estão confiando em outras mulheres e aprendendo coisas novas, tá? Então, vocês vão ter novas sinapses neurais, vocês vão estar criando um novo ambiente para você, falando de outras coisas, pensando coisas diferentes, vendo que é possível, vendo colegas realizando sonhos. Tu já manda uma informação para o teu cérebro de, nossa, é possível, né? A próxima pode ser eu. E aí, guria, tu não quer mais parar, né? Quando tu começa a fazer, tu não quer mais parar, tu não quer regredir. É a mesma coisa que a gente fala, né? Que o paladar não retrocede. É mais ou menos isso, né? Tu começa a acessar essas informações e tu quer cada vez mais, tu quer entender mais, tu quer olhar para a infância, tu quer olhar para os traumas. Deixa eu me libertar dessas coisas que eu nem sabia que eu tinha. Aonde eu consigo chegar? Pensem assim, aonde eu consigo chegar se eu me libertar disso aí tudo? Né? Então, isso é muito profundo, gurias. Então, o meu grupo de mentoria é a mentoria Vida de Imperatriz, tá? Eu escolhi esse nome porque eu acredito que a imperatriz, ela governa todas as áreas da sua vida, né? Então, diferente de um reinado, por exemplo, que ele comanda apenas um reino, a imperatriz é um império. E um império, para mim, são todas as áreas. Então, para mim, Letícia, hoje é a minha família, é o meu eu mulher, é o meu eu feminino, é o meu relacionamento, é o meu profissional, é a minha solitude. Ou seja, são várias áreas que eu preciso estar em equilíbrio, né? Então, dentro da mentoria, nós vamos olhar para a tua história, para começar, para entender a tua história. Com muito exercício sistêmico, exercício prático para o dia a dia. Então, não vai ser só teoria. A gente vai sim aprender, mas para que a mudança aconteça, a gente precisa mudar os comportamentos. Então, vai ser mulheres falando das suas vitórias, conquistas, incentivando umas às outras a ir para o mais, assumindo os nossos lugares com força, poder e honra. E uma mulher, mas uma mulher que honra antes a história dela, ela precisa honrar. Uma mulher, para honrar a sua história, ela precisa honrar antes a história de quem veio, né? Foi o que a gente falou ali no comecinho, né, gurias? Então, a sentença que eu tenho quando eu não olho para minha mãe, para minha avó, para minha bisavó, quando eu julgo, quando eu não aceito e aceitar, gente, vou ter que servir mais uma aguinha, tô ficando com a garganta seca. Então, a minha sentença quando eu não aceito, e aceitar não é concordar, eu posso muito bem não concordar com o jeito da minha mãe, porém eu tenho que aceitar, tá? Então, quando eu não aceito elas, quando eu desdenho, eu também não aceito a minha história. Aí eu tô fadada a repetir. Aí isso aí tudo vira uma prisão, não vira uma liberdade, tá? E a sentir, né, gurias? A sentir é eu recebi a vida através de vocês. E pelo preço que custou a vocês, eu vou fazer algo de muito bom com isso. Porque a mulher que carrega a força da defesa, do sacrifício, ela não consegue se entregar, confiar, ela vive em alerta, ela está exausta, exausta. Essa é uma palavra que eu usava muito. Eu vivia exausta, porque eu não olhava para mim, tá? Então, ela começa a atrair homens para sanar os vícios emocionais dela. Somos todas viciadas. Na mentoria, a gente identifica também quais são os vícios emocionais que a gente tem, tá? Ela atrai homens só para tapar os buracos, tá? Sanar vícios emocionais, homens emocionalmente indisponíveis.
Elas começam a confundir amor com obrigação, porque elas não conhecem a leveza da vida. Tudo é obrigação, tudo é exaustão, tudo é sacrifício na vida delas. Liberdade, gurias, não é fazer tudo sozinha. Isso é uma coisa que eu tive que aprender. E para mim, a virada de chave agora entre liberdade e, e prisão é isso, tá? Liberdade não é fazer tudo sozinha. Liberdade é poder escolher o que eu vou fazer. Então, hoje, um exemplo, né? Meu marido, às vezes, esses dias eu busquei um galão de água, né? Deixei ela, disse, amor, tem que ir lá buscar o galão. Daí ele falou, ah, mas tu não consegue. Eu disse, mas é óbvio que eu consigo. Tu esqueceu do meu passado? Eu falei para ele, eu consigo, mas eu não quero. Tu pode buscar para mim? Por favor. Resolvido o problema. Então, liberdade para mim é isso hoje. Eu posso fazer. É óbvio que eu consigo. Eu já fiz tanta coisa que vocês nem imaginam. Mas eu escolho hoje não fazer. Então, isso para mim é liberdade. É ser forte, é ser inteira. Onde ficou os pedaços de vocês? Aonde vocês se perderam? Quantos anos vocês tinham? Aonde estão as partes de vocês? Então, se questionem agora duas perguntas. O que você gostaria de viver, tá? O que vocês gostariam de viver que nenhuma mulher da família de vocês viveu? O que vocês gostariam de viver que nenhuma mulher da família de vocês viveu? E qual parte da força de vocês está sendo uma prisão? Está virando uma prisão? Porque quando, gurias, nós somos o sonho das nossas ancestrais, tá? Quando eu vivo, quando eu realizo os meus sonhos, eu também realizo delas. Hoje, quando eu posso me permitir descansar sem medo de eu mesma me criticar, porque era eu mesma que me criticava, ninguém ia falar nada, eu penso, caramba, eu tô fazendo por mim, mas também por elas, porque elas não puderam. Hoje eu posso. Hoje eu posso ter o meu dinheiro e fazer o que eu quiser. Hoje eu posso mudar de profissão. Então, os sonhos que eu estou realizando comigo, eu também estou realizando por elas, porque elas não tiveram poder de escolha. Hoje eu posso. E essa é a força que a mentoria Vida de Imperatriz quer despertar em vocês, tá? É a força de uma mulher que sabe o que quer. Ela sabe o que ela quer carregar. Ela sabe para onde ela está indo. Ela não fica presa no passado. É uma mulher que conhece o seu lugar, que reconhece que merece muito mais. Mais leveza, liberdade, mais amor, mais dinheiro, mais vida. Principalmente mais vida. Porque o que mais tem aí, gurias, é a mulher morrendo em vida. Morrendo em vida. Se apagando, se anulando, não se reconhecendo, se calando muitas vezes. Eu tive esse meu despertar aí com 20 e poucos anos, hoje eu tô com 31. Então, que bom que eu consegui cedo. Mas, gurias, nunca é tarde. Uma vez eu falei com uma pessoa que ela veio falar sobre a mentoria, né, que ela queria fazer. Ela falou, nossa, Lê, mas eu já... Ela tinha acho que 60 anos, eu não lembro. Ela disse, Lê, mas eu já tenho 60 anos, né? Não vou fazer isso agora. Eu disse, olha, tu tem no mínimo, sei lá, uns 30, 40 anos de vida aí, né? De expectativa. Vamos pensar, tu vai ter mais ou menos isso. Então, tu está me dizendo que tu está fadada, né? A viver 30 anos da tua vida dessa forma. É uma escolha, gurias. É uma escolha. O tempo todo é uma escolha, tá? A vida que eu mereço viver não vai vir de fora. Eu crio ela. Quando eu pago o preço para vivê-la de forma inteira. Quando eu me olho, quando eu me escolho. Olhar para tudo como foi, olhar para as dores e me libertar disso aí tudo, tá? Quero fazer outra pergunta para vocês, tá? O que que vocês precisam deixar hoje, tá? Com as mulheres das famílias de vocês, tá? Para seguir uma vida mais leve. Com tudo que a gente falou aqui, vocês conseguiram identificar coisas que vocês carregam hoje? Sim, Sentimento de escassez. sentimento de escassez. Então, Simone, a pergunta agora é essa: o que vocês decidem deixar com elas e seguir mais leve para a vida? Quem tem folha aí escreve o que que é, e quem não tem, só pense e reflete sobre isso, tá? A outra pergunta, gurias. Vocês querem ser a primeira da linhagem de vocês a escolherem com liberdade? Sim, Sim. Elas não puderam. Elas não tinham a consciência para fazer diferente.
hoje nós temos. Eu posso ser a primeira mulher da minha família a escolher com liberdade, a olhar para a minha vida e ter poder de escolha, de transformar a minha vida, a vida das gerações que, gente, a gente vai procriar, a gente vai botar gente no mundo, né? Muitas aqui têm filhos, né? Então, olha só, eu estou mudando a minha vida, gerações futuras e as 7 gerações. Porque faz sentido para vocês que se eu carrego geneticamente 7 gerações a nível de DNA, o DNA da minha bisavó, ele está aqui também. É 7 gerações. O DNA da minha avó ainda está aqui no meu corpo. Então, quando eu vivo algo, elas vivem também. Então, sim, é por mim, mas também é por elas. Faz sentido? Bastante. Gurias, até aqui. Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa? Esse é o momento, porque agora eu vou entrar com vocês num exercício sistêmico profundo e lindíssimo para a gente encerrar o nosso encontro. Então, agora é o momento das dúvidas. Quem tem dúvida, só abre e pergunta aí no microfone. Ninguém? Vocês estão maravilhosas, hein? Então, falem para mim. Vocês conseguiram entender o que eu falei aqui, tudo o que eu falei? Não ficou nenhuma dúvida que vocês queiram aproveitar e perguntar, gurias, têm certeza? Vocês conseguiram entender? Deu para ter virada de chave? Deu para tomar consciência de muita coisa? Com certeza. Sim, bastante. A Diane quer falar alguma coisa? Não, só concordei. Ah, então tá bom. Aqui a Ari disse que quer abrir o microfone, Ari. A Ari, gente, como ela também é minha prima, então ela conseguiu pegar muito disso, né, Ari? Porque ela conhece. Sim, sim, Tu já tinha olhado para tudo isso aí com esses olhos, Ari? já, Já tinha tomado já, consciência? já, sim. E até porque depois que tu foi para esse lado, assim, eu consegui me conectar também com isso, sabe? A partir de Sim, ti, eu consegui me conectar tomando também com consciência. essa parte. Que legal. É, E tu também é isso, outra que já é nítido, né? Que tu também já conseguiu mudar muita coisa nas gerações passadas e nas tuas futuras aí agora também. Isso é muito lindo, gurias. Muito feliz. Ali verdade. a Luana falou sim, a Julieta também. Feliz que fez sentido para vocês. E que muitas vão sair daqui hoje com uma outra consciência, pensando e agindo diferente. Então, assim, ó, a gente vai fazer um exercício sistêmico, tá? Que ele é bem potente. E aí, no final, gurias, vou falar um pouquinho para vocês da mentoria, tá? Que vai ter um presente para quem está aqui, tá? Então, daí eu vou fazer o exercício, aí vocês aguardem um pouquinho para a gente finalizar, combinado? Combinado. Agora é o seguinte, ó, alguém precisa ir no banheiro, alguma coisa? Não? Simone, eu vou pedir só para te fechar, eu acho que eu consigo fechar aqui, vou mutar teu áudio. Deu, fechei já, porque pode dar interferência daí, tá? Então, vamos lá. Gurias, eu quero que vocês sentem bem confortável agora, um lugar bem confortável. Vocês podem ir fechando os olhos de vocês. Fechem os olhos. Vão respirando profundamente, fazendo a respiração lá de baixo. Vai prestando atenção no som da minha voz, deixando com que o que está lá fora espere. Relaxa o ponto entre as sobrancelhas, tira a língua do céu da boca. Relaxa o maxilar. Relaxa os músculos do teu rosto. Se vier algum pensamento, deixa que eles passem. Vai relaxando todo o teu corpo para receber esse momento, para que tu possa viver isso aqui. De olhos fechados, faz 3 respirações bem profundas, puxa bem o ar lá de baixo, vai puxando, segura lá em cima, solta devagar.
Segura lá embaixo. Mais uma vez, puxa bem lá de baixo, bem, bem, bem. Segura lá em cima. Solta devagar. E mais uma vez. Eu quero que tu vá imaginando que o peso da gravidade empurra o teu corpo em direção ao solo. Vai te conectando, deixa o teu corpo ter as sensações. Eu quero que vocês imaginem que na frente de vocês está a tua mãe, olhando para ela, olhando os olhos dela. Se for confortável, você pode falar em voz alta, se quiser falar mentalmente, também não tem problema. Olhando nos olhos da tua mãe, você pode repetir: Mãe, eu aceito o seu destino e respeito as tuas escolhas. Eu te amo por tudo o que é e agradeço a vida que veio de ti. A mim cabe fazer o meu melhor. Leva a tua cabeça em direção ao teu peito nesse momento, em sinal de reverência. E sinta a presença da tua mãe, a força dela, a força da história dela. Tudo que custou para ela. E nesse momento você respira a força da tua mãe. Eu quero que você imagine que através da sua mãe, atrás dela, você visualiza a sua avó, com todas as dores e alegrias, quedas e vitórias. Em seguida, atrás da sua avó, a sua bisavó. E percebe, olhando para aquelas mãos calejadas, todas as dores, alegrias, quedas e vitórias também. Sonhos, histórias, medos, vidas não vividas. Olha para elas. E atrás da tua bisavó, você vai imaginando assim por diante uma linha infinita de ancestrais femininas que vai até os tempos imemoráveis. Nesse momento, você pode falar a elas, olhando para todas essas mulheres. Eu vejo vocês. Eu vejo a força de vocês. Honro o que cada uma viveu. A vida veio de vocês, e isso já é o suficiente. Sinto muito se por amor a vocês eu repeti as dores de vocês. Hoje escolho seguir com o que é meu e deixo com vocês o que é de vocês. Agora já posso fazer diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. Com amor, eu sigo livre. Eu sou o sonho de vocês. E farei algo de muito bom com isso. Ainda de olhos fechados, eu quero que vocês imaginem que vocês dão um passo à frente, em direção ao futuro. E você olha para trás, elas estão sorrindo. Elas festejam, elas se alegram, elas batem palmas para você e elas dizem: vai, tu já pode ir, já está tudo pago,
Você já pode fazer diferente. Nós te libertamos, nós te abençoamos. E olha essas mulheres se alegrando, festejando. Elas sorriem, elas se alegram. Veja o que que o teu corpo sente, porque a liberdade de uma é a liberdade de todas. Olha então toda a tua ancestralidade. Olha e vê quantas histórias, quantas memórias, quanta vida, tudo para que você pudesse chegar até aqui. Respire e olhe em frente o caminho que se abre para você. Imagine que você está de frente para o seu próprio destino nesse momento. Olhando para frente, tu vê os teus sonhos, tu vê a tua liberdade, tu vê a casa, o carro, tudo que tu quer viver, o relacionamento, a leveza, o descansar, o confiar. Tu vê a mulher que tu quer te tornar. E esse caminho ele vai se abrindo para você agora. Você está de frente para isso tudo. E tu olha para trás, essas mulheres te dão força, porque você honra tudo o que elas fizeram para que você chegasse até aqui, do jeito que foi. Agora você já pode fazer diferente. Fica com essa imagem dessas mulheres na tua mente. Na tua mente. Fica com essa imagem e com essa força dessas mulheres, porque é nesse lugar que você nutre o seu feminino. É nesse lugar que você encontra a sua verdadeira e maior força. Sente no teu corpo essas mulheres te impulsionando a ir para a vida. Sente o teu corpo vibrando. E você imagina que você dá mais um passo à frente. E o caminho se abre. E você vai, carregando tudo que elas te deram, mas escolhendo levar apenas o que é leve. Elas se alegram. Nesse momento você respira fundo, vai respirando, vai mexendo as tuas mãos, os teus pés, cabeça, e muito devagarzinho, tu vai voltando pro aqui e pro agora, bem devagarzinho. Toma uma água, quem tiver água. Tudo bem, gurias. Aí alguém quer falar alguma coisa? Eu amo esse exercício, ele é muito lindo, muito potente. Eu quero que alguém divida comigo o que que sentiu no corpo. Vamos lá, gurias, olha, hora de botar em prática o que a gente aprendeu, hein? Coloca o teu corpo a coisas novas. Elas não podiam falar, vocês já podem. Alguém fala o que que o corpo sentiu aí. Pode falar. Eu senti uma leveza e uma paz muito grande, assim. Um sentimento de tu pode fazer, faz, que a gente não conseguiu fazer. E em sentimento de felicidade delas, assim, uma gratidão, uma coisa muito linda, bem Ai, emocionante. que lindo. Com certeza desbloqueou alguma coisa aí. Pode ter certeza. Muito feliz. Agora vive isso aí. Gurias, quem mais quer compartilhar o que que sentiu? Eu lembrei do exercício que a gente fez na constelação que a gente fez junto. Não lembro como é que Uhum. isso é o nome coletiva? Não sei. Aham, lá em grupo. Grupo? Isso, em grupo. E o que que tu sentiu, Jenny, agora fazendo? Senti uma coisa boa, assim,
que como se tivesse continuando ainda, sabe? Como se tivesse muita coisa para fazer, mas que como se eu estivesse no caminho certo. Que Tipo legal. isso. Uhum. Feliz. Quem mais quer compartilhar? Eu também senti uma leveza, uma sensação muito gostosa também. Coisa Muito, boa. muito bom. Fico feliz. Sentiu que está livre para ir agora? Com certeza. É uma libertação, né? Gurias, eu não, olha, eu vou falar uma coisa, mas eu tô até achando que a minha mãe tá nessa live. Tá muito boa. Eu sou muito suspeita, mas eu acho que é a minha mãe, hein? Olha só o que que a Adi falou aqui no grupo, no chat. Foi muito louco, muito lindo. Senti como se fosse uma pipa. Eu voava leve. Elas iam atrás, davam gargalhadas. Foi surreal. Ai, que lindo, Adi. Quando eu fiz a primeira vez essa meditação, eu, eu senti exatamente isso que eu falei ali. Elas vivendo o que elas não puderam, mas que de certa alguma forma elas gostariam. A gente até teve uma constelação esses tempos em grupo que falava sobre isso, né? Ela apareceu a mãe muito feliz, né, por a filha estar vivendo algo que no fundo a mãe gostaria de ter vivido, né? Então muito lindo assim, foi muito lindo. Muito feliz. Mais alguém quer compartilhar? Deixa eu ver, a Leia aqui mandou uma mensagem. Deixa eu só ver rapidinho aqui. Se a live vai ficar gravada. Gurias, eu vou deixar salvo, tá? Eu vou salvar essa live e eu vou disponibilizar lá no grupo o link para vocês, tá? Para reassistirem, refazerem e tudo mais, tá? Eu não ia deixar, mas eu vou deixar, tá bom? Vai ficar, Lê? Mais alguém quer compartilhar, gurias? Coragem, bora lá. É hora de botar o corpo a coisas novas, hein? Vai dar para Bora. compartilhar também, Leia, a gravação? Vou disponibilizar Tá. para vocês. Tá, mas para compartilhar ou só para ver de novo? Pois é. Eu vou ver, Diane, eu acho que eu preciso falar, né, com as meninas que me ajudam no meu posicionamento, mas eu acho que eu vou colocar no meu Insta também, Ah, tá? tá. Mas aí isso eu não Tá. sei certo, eu vou ver com elas daí, tá? Mas para vocês eu vou mandar. Mas tu pode mandar para outras pessoas, tá? Tá. O linkzinho, se eu não me engano, vai pedir uma senha, mas aí eu disponibilizo para ti para Tá. mandar para outra pessoa que tu queira que assista também, tá? Bem Tá tranquilo, bem. tá? Mais alguém? Não? Gurias, então, olha só, para eu finalizar rapidinho, tá? Tomar um tempinho de vocês aqui. Primeiro que eu honro, né, vocês estarem aqui comigo, então, só para eu finalizar, eu quero falar um pouquinho da mentoria, tá? Então, essa mentoria, ela começa semana que vem, na terça-feira. Já tenho alunos que estão aqui, inclusive, né, comigo hoje, que já estão dentro da mentoria, tá? Ela vai ser em grupo, porque a gente vai trabalhar muito forte essa questão da ambiência, tá? De realmente desbloquear, de destravar, de viver coisas novas, tá, gurias? Serão 5 aulas comigo, uma vez por semana, tá? Toda terça-feira, 19h30 da noite. Então, a aula vai ser assim, de muito conteúdo, muito desbloqueio, muita consciência, mas de muito exercício também, para a gente desbloquear verdadeiramente, tá? Então, vai ser muito profundo os nossos encontros, tá? 5 aulas comigo e uma aula bônus, uma expert em propósito. Ela vai trazer um conteúdo riquíssimo para vocês para falar sobre propósito, tá? Gurias, as 3 primeiras que me chamarem no Instagram, no meu WhatsApp, vão ganhar um bônus especial, tá? Não vou divulgar o que que é, mas as 3 primeiras que me chamarem vão ganhar um bônus especial. Que sou muito suspeita a falar, mas é um bônus assim, ó, incrível, tá? Então, gurias, essas aulas é em grupo, ao vivo, toda terça-feira, porém as aulas ficam gravadas para que vocês assistam depois quando quiserem. Combinado? Então dá para reassistir. Eu vou mandar para vocês exercícios práticos para o dia a dia, para vocês realmente desbloquearem, porque eu acredito que só muda o resultado quando muda o comportamento, né? Tenho cliente minha aqui que é da minha mentoria individual, que sabe do que eu estou falando, eu sempre falo isso, gurias, só muda o resultado mudando o comportamento. Então eu vou conduzir vocês nesse grupo para realmente mudar. Vai ser uma limpeza, gurias. A gente vai botar a casa em ordem de novo, tá? Tirar o velho para que o novo chegue,
tá? Vai ser uma limpeza. Então, a gente vai organizar essa casa, vamos trabalhar questões da infância, traumas emocionais da infância, os traumas transgeracionais, vamos olhar para a relação com a mãe, relação com o pai, relacionamento, vamos olhar mais a fundo da energia feminina e masculina, vamos olhar para o dinheiro, teremos uma aula só para falar e desbloquear a relação com o dinheiro, tá? Vai ser uma aula bem profunda, ou seja, vai ser um passeio na vida de vocês aí, para que vocês saiam realmente lá desse sexto encontro, assim, ó, livres para viverem uma vida leve e fora da mediocridade, tá, gurias? Para que vocês acessem um potencial gigantesco que todas nós temos, só que às vezes a gente precisa olhar onde ele está escondidinho, tá? Então, como que funciona? Vocês vão ter um grupo, tá? Onde eu vou sempre conversando com vocês, trocando, mandando indicações de livros, mudança de mentalidade, para vocês desbloquearem mesmo, tá? As aulas ficarão salvas para vocês assistirem também, tá, gurias? Investimentos. À vista é 1.597 ou parcelado em até 12 vezes de R$ 159 reais. Eu tenho até uma cliente que está aqui, que ela botou, Lê, isso é uma pizza. Eu disse, sim, é uma pizza no mês, né? É uma pizza que tu vai ficar inflamada, vai te fazer mal e não vai adiantar de nada, né? Então, trocar um hábito ruim por uma coisa que vai realmente te desbloquear, tá? O meu WhatsApp, vocês têm lá no grupo meu telefone. As 3 primeiras que me chamarem vão ter um bônus especial, tá? Gurias, eu espero de coração que vocês venham junto nessa jornada. Ela já está sendo transformadora e eu sempre jogo muito para o universo, assim, né? Acredito muito que Deus traz as pessoas certas nas horas certas. Eu falo muito com Deus e de Deus, eu não quero pessoas que não vão agregar e não vão levar o nosso grupo para mais. Então, as pessoas que estão vindo serão essas pessoas que vão agregar e vão levar o grupo junto, mulheres que vão impulsionar umas às outras, tá? Eu espero que vocês possam estar juntos. Já amei, né, a entrega e a compartilhar de vocês aqui. Então, eu estou entregue para vocês também, gurias, de coração aberto, para guiar vocês nessa jornada que foi, primeiro, a minha jornada, né? Foi a minha trajetória de vida. Dentro da mentoria, eu vou falar muito mais, né, da minha história também, para que vocês se identifiquem. E esse é um outro ponto legal do grupo, né, gurias? Do nada, uma pessoa fala uma dor que ela tem, um trauma que ela tem, a colega, nossa, eu nem sabia que eu tinha. Agora eu tô vendo que eu tenho, tá? Então é muita cura, gurias, é muita cura, tá? Mas eu jogo pro universo e eu sinto que vai ser na hora certa, tá? Então, se alguém ainda tem dúvida e quiser conversar mais sobre a mentoria, vamos conversar mais sobre a mentoria. Mas se já está decidida, quer de uma vez por todas, eu estou decidida, eu quero ocupar o meu lugar, eu quero ser uma mulher livre agora. Vocês já me chamem para garantir esse bônus das 3 primeiras. Combinado, gurias? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Gurias, então, primeiro, muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso é a coisa mais preciosa que existe hoje em dia no mundo, é o tempo. Muito obrigada por vocês estarem uma terça-feira chuvosa, friozinho, estarem aqui comigo, me ouvindo. De gratidão enorme, que vocês recebam isso com o coração de vocês, que vocês transbordem isso na vida das outras pessoas também, porque o conhecimento só comigo ele não serve de nada, né? Ele tem que transbordar na vida dos outros, a gente tem que transbordar. Quanto mais eu transbordo, mais abundância eu atraio. Se a gente trabalha na mentoria também, tá? Prosperidade, abundância, riqueza. Então, quanto mais eu transbordo, mais a vida transborda em mim. Então, transbordem na vida das pessoas ao redor de vocês, tá? Vamos despertar o maior número de mulheres, porque uma mulher curada cura gerações. Vamos nos curar, vamos confiar em outras mulheres, tá? Obrigada, gurias, pelo tempo de vocês, que isso é muito precioso, tá? Eu vou estar à disposição de vocês para que a gente possa seguir conversando depois disso aqui. Combinado? Posso, antes de vocês saírem, posso tirar uma foto com vocês? Gurias, vamos ligar a câmera rapidinho? Ou não? Só para tirar uma foto? Hã? Sim ou não? Sim, Tá. Peraí, então. Sim, sim, Dei um sim. minutinho. Ó, ninguém mais vai ligar a câmera? A Grazi, a Andréia, a Rose, a Luana, a Maria, eu acho que é minha mãe, hein? A Carla. A Luana não tá preparada. Tá bom, Luana, tudo bem, vamos respeitar. Ninguém mais tá preparada aí? Não? Deixa eu só mudar minha câmera. Vou ver se de frente. Aí.
Vou, vou fazer. Peraí. Vou fazer outra, guria, só para garantir, tá? Pronto, maravilhosas! Gurias, muito obrigada. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês, ser de alma para alma, tá? Vejo que quando a gente fala com almas, a gente consegue chegar num lugar muito profundo, né? Foi da minha alma. Espero que tenha tocado a de vocês. Combinado? Um beijo para Combinado. vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus, descansem bastante. Beijo, Fica gurias. com Tchau, beijo. tchau. Tchau. Tchau.